Conciliação entre custos para decisão e para estoque. Baseado no livro Contabilidade de Custos, do professor Eliseu Martins, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. Editora Atlas, 9ª edição, 2003. Do capítulo 21, alguns problemas especiais de custos de reposição e mão de obra direta como custo variável, no subtítulo Conciliação entre custos para decisão e para estoque, na página 248. Comentamos bastante desde o primeiro capítulo que há necessidade de conciliação entre a contabilidade de custos e a contabilidade geral da empresa. Explicamos bastante o porquê disso, argumentando que custos recebe valores da geral e deve devolvê-los a esta em forma de produtos. Repetindo esse trecho, que custos recebe valores da geral e deve devolvê-los a esta em forma de produtos. Isso não significa que precisam ser uma só. E talvez agora fique definitivamente esclarecido que, em muitas situações, é até conveniente que não o sejam. A contabilidade de custos deve não só propiciar as informações gerenciais necessárias para os aspectos decisoriais, como auxiliar a contabilidade geral na sua tarefa de mensurar os estoques e medir o resultado. Para atender esses dois tipos de objetivos, precisa a contabilidade de custos fazer uso de critérios, muitas vezes até antagônicos. Para a contabilidade geral, necessita informar em função da clássica separação entre custos e despesas, apropriando os custos em função da absorção e só considerando valores incorridos historicamente. Para a contabilidade gerencial, ou seja, para uso interno da empresa, necessita muito mais de apropriações em termos de custeio variável, onde entram também despesas variáveis, mesmo que não incorridas, talvez à base de valores de reposição, custos de oportunidade e outros dados não compatíveis com os princípios adotados pela contabilidade geral. Tende a nascer desse impasse o uso de duas contabilidades de custos, uma para cada finalidade, ou a criação apenas de uma para as finalidades internas, com o abandono da contabilidade geral. São posições que costumam estar entre os grandes erros administrativos. Nada pior para uma empresa do que seus executivos de alto nível receberem relatórios de dois setores da empresa tratando do mesmo assunto, mas apresentando valores diferentes. Se cada setor apresenta um relatório de lucro, mas chegando a conclusões diferentes, é provável que um deles acabe por ser totalmente desacreditado e talvez, na maior parte das vezes, acabem ambos por serem abandonados. São bastante conhecidos os problemas decorrentes da competição interna quando dois setores trabalham sobre o mesmo problema, mesmo que com enfoques diferentes. Um desdenha o outro, o que acaba por provocar, deliberadamente ou não, comentários e situações de descrédito para o outro, etc. E quem mais perde com tudo isso é a empresa como um todo. Por essa razão, a atenção toda especial deve ser dada ao caso
em que a firma necessite de 2 tipos de informação como esses mencionados. E o fundamental para o bom andamento do sistema é a completa conciliação entre essas 2 informações. São diferentes, é claro, já que se prestam a 2 finalidades diferentes, mas precisam ser até o último centavo conciliadas. Que grande diferença existe entre um administrador recebendo 2 relatórios distintos, cada um mostrando um resultado e uma cifra, sem que tenha ele condições de saber, afinal de contas, em quem acreditar, e o outro administrador recebendo 2 relatórios com valores diferentes, mas com a completa explicação do porquê dessas discrepâncias. Terá este muito mais condições de entender ambos, assegurar-se do grau de qualidade de cada um e também ter uma ideia do grau de segurança com que a empresa está trabalhando em seu sistema de informações. Por isso, acreditamos ser realmente de grande utilidade a separação do setor de custos, desde que totalmente conciliável com a contabilidade geral. Para isso, nada tão importante do que ambos subordinados a uma única pessoa, seja o controller ou o diretor financeiro, o superintendente, etc. Sempre cabe a essa pessoa a responsabilidade pela compatibilização entre ambas as contabilidades. Apresentamos no quadro 21.2 um exemplo de relatório que atende, ao mesmo tempo, tanto a finalidade de avaliar estoques de acordo com a absorção, quanto a de prover a administração com dados mais úteis do ponto de vista gerencial e consegue ainda compatibilizar os 2. Poderíamos agora ser dados maiores detalhes no que diz respeito à limitação na capacidade produtiva, a retorno sobre investimentos, etc. Também poderiam ser detalhados os próprios custos de diversos itens, como componentes, matéria-prima, combustíveis, etc., explanando quantidade de cada um, tempo de produção em cada departamento, etc. O importante é darmos uma ideia de que não se deve, em função da necessidade de 2 dados para finalidades diferentes, desagregar as próprias informações. Aliás, a sua compatibilização é a maior segurança que a empresa pode ter. É evidência, inclusive, do próprio grau de controle interno e qualidade dos sistemas em funcionamento. É também de grande importância, mais uma vez, o comentário de que custeio por absorção e custeio variável não são mutuamente excludentes. A adoção de um não impede a do outro. Podem ser utilizados conjuntamente, cada um servindo a uma finalidade. E também a utilização concomitante de valores históricos e de reposição não é tão difícil ou embaraçosa como pode parecer à primeira vista. O importante é saber o momento de usar um e o outro. Mas voltamos novamente ao assunto inflação. Esta tem sido a maior inimiga da contabilidade, inclusive porque dificulta a conciliação entre custos para estoques no conceito fiscal e custos para decisão. Ainda temos uma legislação no Brasil que não admite na contabilidade o uso de uma moeda constante a valor presente. Urge a adoção de um modelo à base da correção integral para uma melhor compatibilização da contabilidade com as necessidades gerenciais de informação correta em moeda comparável.